Nesse exercício temos uma barra na vertical, que pode girar em torno desse pivô aqui, desse ponto. E essa barra ela sofre uma pancada, uma força F, que está a uma distância x do pivô. Então esse x aqui é o braço da alavanca dessa força. Então se eu traço aqui uma linha, que é a linha de ação da força, essa distância x é o braço da alavanca. Vamos ver o enunciado, o que ele fala. Uma barra uniforme de massa m, comprimento L, pende como na figura, livre para girar sem atrito em torno do pivô, em uma de suas extremidades. Ela recebe uma pancada horizontal a uma distância x do pivô. Está aqui a força. Letra A. Mostre que imediatamente após a pancada, a rapidez do centro de massa da barra é dada por essa expressão aqui. 3 vezes o braço da alavanca, vezes a magnitude da força, o intervalo de tempo de duração da força, dividido por 2 vezes a massa vezes o comprimento da barra, onde F0 e ΔT são a força média e a duração da pancada, respectivamente. Determine a componente horizontal da força exercida pelo pivô sobre a barra e mostre que esse componente vale zero se a pancada ocorre na posição 2/3 do comprimento da barra. Este ponto, o ponto de impacto para o qual a componente horizontal da força do pivô é zero, é chamado de centro de percussão do sistema barra-pivô. Então, isso aqui é algo muito comum em mecânica dos sólidos, essa questão de centro de percussão. Então, você vai dar uma pancada aqui, F0, se isso aqui for no ponto de percussão, vai existir a força que o pivô exerce na barra vai ser zero. Eu quero mostrar isso nesse exercício. Então, a gente vai considerar como essa barra aqui ela tem uma dimensão, ela não é uma partícula, a gente precisa usar os conceitos de torque e a segunda lei de Newton, para a translação e para a rotação. Outro conceito que aparece aqui nesse exercício é o conceito de centro de massa. Centro de massa, como a barra é homogênea, é esse ponto aqui central, que eu vou representar pela letra CM, de centro de massa. Então, para a letra A, eu quero mostrar qual é a velocidade do centro de massa. Então, vou fazer aqui. A velocidade do centro de massa é a mesma velocidade, a mesma definição de translação, tá? Mas como é que ela se relaciona com a rotação? Vai ser R vezes ômega, que é a velocidade angular. Nesse caso aqui, R é justamente a coordenada do centro de massa. Então, esse V do centro de massa aqui vai ser o comprimento da barra dividido por 2 vezes ômega. Então, esse R aqui é a coordenada do centro de massa. Estou estudando o movimento do centro de massa. Okay? Então, esse vetor R é esse vetor aqui. R do centro de massa. Agora, qual é o torque exercido pela força? O torque em relação ao pivô vai ser a inércia rotacional vezes a aceleração angular. Então, isso aqui é análogo da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. O análogo da massa é inércia, análogo da aceleração é aceleração angular. Neste caso aqui, o torque é o produto do braço da alavanca vezes a força F0 vezes a inércia rotacional vezes a aceleração angular. Então, daqui eu posso tirar a aceleração angular alfa. Porque nesse exercício ele quer grandezas cinemáticas. Então, grandezas cinemáticas são as velocidades e acelerações. Então, isso aqui vai ser x dividido por F0 dividido pela a inércia rotacional. Então, para essa barra que gira em torno de uma extremidade, a inércia rotacional, ou momento de inércia, é 1/3 mL². Então, eu vou usar isso daqui na expressão da aceleração angular. Então, alfa vai ser x F0 sobre 1/3 de mL². Então, daqui eu tiro a aceleração angular. Alfa vai ser 3x vezes F0 sobre mL². Okay? Então, eu tenho a aceleração angular, mas ele quer a velocidade tangencial do centro de massa. E eu sei que a velocidade do centro de massa é dada por essa expressão aqui.
Então, todo esse cálculo que eu fiz agora foi para determinar a rapidez angular ômega, que eu não sei. Mas eu achei aqui a aceleração angular. Se a aceleração é constante, né? Então isso aqui é uma constante, eu tenho um movimento circular uniforme variado. No movimento circular uniforme variado, a velocidade angular ômega é igual a ômega zero mais alfa vezes ΔT. Nesse problema, ômega zero é igual a zero. Então, a velocidade angular vai ser o alfa, que é a aceleração angular, vezes ΔT. Então, aí está a velocidade angular ômega, que eu vou jogar lá na expressão da velocidade de centro de massa. Então, a velocidade de centro de massa era L sobre 2 vezes ômega. Então, a velocidade de centro de massa vai ser igual a vai ser L sobre 2 vezes 3x F0 ml ao quadrado vezes ΔT. Vai cancelar esse L aqui com esse expoente. Então, eu obtenho a velocidade de centro de massa, que vai ser 3 meios x F0 ml vezes ΔT. Isso daqui é a aceleração, tá? Aceleração tangencial. Lembre lá da cinemática que V é igual a V0 mais AT. Então, isso daqui é a aceleração de centro de massa. Onde, posso até colocar aqui, que a aceleração de centro de massa é igual a 3 meios de x F0 de m vezes L. Então, lembre-se sempre disso. As grandezas cinemáticas de rotação e interrelação se relacionam, tá? Há uma relação entre elas. Que era o que ele pedia para mostrar no exercício. Era isso daqui. É um exercício de demonstração. Demonstre que. Tá. E na letra B, ele quer que eu encontre esse ponto de percussão do sistema barra pivô. Então, veja o seguinte. Para esse item, o que vai acontecer é o seguinte. Então, aqui vai estar a barra. E aqui eu vou dar uma pancada, uma força F0 aqui. E essa distância aqui é o braço da alavanca. Usualmente, se isso daqui não for exatamente 2/3 de L, vai aparecer aqui uma força, tá? F, ok? Devido a essa pancada F0 aqui. Seria uma reação a essa força F0, tá? Então, F0, então, o pivô, ele vai exercer uma força na barra. Vou desenhá-la aqui do outro lado. Tá? Vai ser uma força que vai aparecer aqui. Tá? Vou chamar aqui de uma força F', que aparece justamente devido a essa força F, que quando ela dá a pancada, vai aparecer essa força F' que o pivô exerce na barra. Então, eu quero saber, mostrar que essa força F' é zero para uma determinada distância x. Então, para isso, eu vou usar a definição de impulso. Então, vou usar aqui que o impulso resultante vai ser igual à variação do momento linear. Agora, o que é esse impulso resultante? Então, vai ser o impulso do pivô, que eu vou chamar esse I' aqui, mais F0 vezes ΔT, que vai ser igual à massa da barra, que eu chamei de mzinho, vezes a velocidade do centro de massa da barra final, menos m, V do centro de massa inicial. Isso aqui é igual a zero porque ela está em repouso. Então, veja o seguinte, isso daqui é o impulso que vai aparecer quando essa força aqui der uma pancada na barra. E essa força F0 ΔT é o impulso que essa força aqui provoca. Tá? Então, é o impulso resultante. Então, eu posso determinar esse linha P aqui. Ele vai ser m vezes a velocidade do centro de massa, menos F0 vezes ΔT. Então, esse impulso linha P vai ser m. A velocidade do centro de massa eu já calculei. Vale 3x F0 sobre 2 ml vezes ΔT, menos F0 vezes ΔT. Então, veja que F0 ΔT aparece nessa parcela e aparece nessa parcela. Vou colocar isso aqui em evidência. Então, isso aqui vai ficar F0 ΔT, que multiplica... aqui vai cancelar essa massa com essa, né? Então, vai ficar 3x
sobre 2L menos 1. Então, quando é que esse impulso vai ser zero, né? Então, I' de P é igual a zero, então implica que 3x sobre 2L menos 1 tem que ser igual a zero. Ou qual tem que ser o valor de x? X vai ter que ser igual a 2/3 de L, que é o ponto de percussão. É o ponto de percussão. Ou seja, esse ponto de percussão está dizendo o seguinte: não vai ter desgaste no pivô, não há desgaste no pivô aqui, né? Ele não vai danificar essa peça se essa força aqui bater na distância que é 2/3 do comprimento da barra L. Se eu bater em qualquer outro ponto aqui, vai aparecer uma força e esse pivô aqui ele vai acabar desgastando a peça. Então isso aqui, para algumas estruturas mecânicas, é importante saber qual é o ponto de percussão, de tal forma que as forças de impacto aqui sejam nulas, né? Então por isso que é importante a gente saber os pontos de percussão de uma peça metálica pivotada em torno de um ponto que sempre vai receber alguma pancada, né? Algum esforço externo que atua durante o dado intervalo de tempo.